Para observar a temperatura de uma amostra de álcool, um estudante retira um termômetro imerso no álcool para verificar a indicação correta do instrumento. Mas ele logo percebe que a medida de temperatura indicada pelo termômetro começa a diminuir. Isso ocorre porque, bem, vamos aqui inicialmente botar um recipiente com álcool, botamos um instrumento para indicar que queremos ver as moléculas. Obviamente isso aqui é só uma metáfora, porque não é a lupa. O instrumento usado para isso seria um microscópio, um instrumento adequado para isso, né? Temos então ampliando, né? A ideia é a ideia da ampliação, no sentido de que você vai tentar enxergar coisas bem pequenas que estão aqui, coisas de tamanho microscópico, isto é, coisas que só podem ser vistas ao microscópio. Então, considerando que nesse líquido, né, que é o álcool, nós temos as moléculas, elas estarão em movimento, eventualmente colidirão e, eventualmente, alguma molécula com mais energia sairá do álcool. Essa molécula mais energética que sai, ela está produzindo, nesse momento, a evaporação do álcool. E como ela é das mais energéticas, isso significa que ela carrega com ela grande parte da energia individual, né? Porque cada molécula, uma vez que o álcool está a uma dada temperatura, cada molécula tem um certo movimento que expressa essa temperatura em média. A energia cinética média dessas moléculas tem relação com a temperatura do álcool, e quando, durante a evaporação, sai uma molécula, e vão saindo outras, né? Isso não ocorre individualmente, ocorre em grandes quantidades de moléculas saindo, as mais energéticas, isso promove, além da evaporação, uma diminuição da energia. É isso que vai explicar, então, que quando o álcool evapora, ele resfria o termômetro, né? O álcool que está na superfície do termômetro vai evaporando e vai produzindo um resfriamento do termômetro. Note que o ambiente está mais quente que o álcool, isso só aumentaria a temperatura do termômetro e não diminuiria, que é uma informação dada no enunciado, né? Logo a letra A está descartada. A letra C indica que o termômetro ainda não atingiu o equilíbrio térmico. Bem, se ele está falando do equilíbrio térmico com o álcool, que ele queria observar a temperatura de uma amostra de álcool. Então, se ele está falando disso, isso não tem correlação alguma com o fato de ele estar esfriando. É provavelmente disso que ele está falando. Se ele está falando do termômetro ainda não ter atingido o equilíbrio térmico com o ambiente, isso poderia nos criar algum problema, porque se ele, de fato, ainda não atingiu o equilíbrio térmico com o ambiente e ele, termômetro, vem tendo a sua temperatura, ele vai ficando com temperatura cada vez menor, né? Olha que a observação é de que a temperatura indicada pelo termômetro começa a diminuir. Então, se ele está falando de equilíbrio térmico entre a temperatura, entre o termômetro e o ambiente, isso significa que o termômetro ainda não está na temperatura do ambiente e, portanto, se o ambiente estiver mais frio, o termômetro terá que ter sua temperatura diminuída, o que poderia colocar essa opção como correta. Mas nada foi dito em relação a quem ele estaria em equilíbrio térmico, se ao álcool, dentro do qual ele foi colocado, e cuja temperatura ele pretendia indicar, e, portanto, para isso precisaria entrar em equilíbrio térmico com essa quantidade de álcool, ou se com o ambiente. Não dizendo uma ou outra, fica em aberto, e aí não poderíamos concluir nada também pela letra D.
Para fechar, marcar aqui a ideia de equilíbrio térmico, né? Dado um corpo A com temperatura TA e um corpo B com temperatura TB, supondo que a radiação proveniente do fato de A ter uma temperatura TA, a radiação que ele emite para o ambiente, e que B também emite pelo fato de estar a uma temperatura TB, diferente de zero, assim como TA, diferente de zero, 0K, né? Aí eles emitirão radiação para o ambiente, e quando a gente escreve essas setinhas indicando que está indo radiação de A para B, a gente está indicando que está indo uma radiação líquida, no sentido de uma sobra de radiação, uma radiação a mais, porque vem também radiação de B para A. Mas, se está indo radiação de A para B, que iguala o valor da de B para A, e ainda há uma sobra de radiação que vai de A para B, essa sobra é dita o calor, que é a energia em trânsito, no caso de A para B, em função da diferença de temperatura entre o corpo A e o corpo B. Então, essa transferência se daria de A para B, no caso de TA ser maior do que TB. Temperatura de A maior que a temperatura de B, então há transferência de energia térmica de A para B. Essa energia em trânsito, que vai de A para B, em consequência da diferença de temperatura, no caso TA maior do que TB, é dita calor. Calor é isso, então. É energia em trânsito em consequência da diferença de temperatura, indo sempre do corpo a maior temperatura para o corpo a menor temperatura. Bem, feita toda a discussão, conceituado equilíbrio térmico, né, que é equilíbrio térmico entre A e B, é a situação em que temperatura de A igual a temperatura de B. A radiação emitida de A para B será igual à emitida de B para A, dando saldo zero. No caso aqui, TA maior do que TB, A e B não estão em equilíbrio térmico. Toda essa discussão, então, credencia a letra B como correta, o álcool evapora, resfriando o termômetro. Encerrada a questão.